Irmãos, porque o inimigo tem tentado tirar a oração da igreja, mas Deus ainda tem levantado pessoas para interceder, para orar, para clamar. E é bom a gente orar, é bom nós orarmos, é bom clamarmos. Às vezes nós temos esse único momento aqui para clamarmos a Deus. As demandas, o dia a dia, a correria, tanta coisa. Nós sabemos que só temos esse tempo para clamar, e é bom nós clamarmos. Sabe, eu me entristeço muito quando, ainda que Deus nos dá esse tempo, essa oportunidade, pessoas ficam com a sua boca fechada. Muitas vezes entram na igreja e saem do mesmo jeito, porque não abriram a sua boca para clamar, para pedir, para adorar a Deus. Irmãos, nós temos vivido dias em que o reino de Deus está sendo estabelecido. Nós cantamos aqui, nós adoramos aqui, que venha o reino de Deus. O reino dele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Esse é o reino de Deus. Em contrapartida, nós temos o inimigo das nossas almas, Satanás, seus demônios, tentando fazer com que a igreja pare, mas nós não vamos recuar em nome de Jesus. A igreja de Jesus vai avançar. A igreja é gloriosa, é ataviada, é adornada, é preparada. É uma igreja que ora, uma igreja que adora, uma igreja que busca. A igreja de Jesus vai subir para o céu. A igreja verdadeira vai subir em nome de Jesus. Nós temos que entender que é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino eterno, onde Deus é um rei, o rei eterno. Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus ela fala sobre isso, o reino de Deus, ele é um reino diferente de qualquer outro reino. É um reino espiritual, é um reino, aleluia, que o nosso Deus, ele vai estabelecer para sempre. Amém, Jesus. O reino de Deus vai ser para sempre. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que o reino de Deus está cada vez mais próximo. Literalmente está cada vez mais próximo. Nós vivemos o reino de Deus porque a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus falou assim: ninguém vos engane, dizendo que o reino de Deus está aqui, está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Porque, na verdade, a presença do Espírito Santo está dentro de nós. Então o reino de Deus está em nós para sempre. Mas literalmente ainda o reino de Deus está chegando, está vindo, porque Jesus vai governar esta nação. Jesus vai governar as nações. Irmãos, Deus tem nos dado palavras em que Jesus vai governar as nações. O Messias, o Yeshua HaMashiach virá. Ele vai sentar ao trono, ele vai se assentar lá em Jerusalém sobre Israel, e ele vai governar as nações. O seu reino não terá fim, o seu reino é eterno para sempre. E ele governará as nações. Aleluia. Todos que aceitarem Jesus como seu Salvador terão um lugar no reino quando ele voltar. Glória a Deus. Aleluia. Morarão para sempre com ele no céu, e ele será o seu Deus e nós seremos o seu povo. Por isso o reino de Deus também é chamado de reino dos céus. Amém? Você já ouviu essa expressão? O reino dos céus. O reino de Deus já começou a ser estabelecido dentro dos nossos corações, até chegar a hora de se manifestar no mundo inteiro. O reino cresce todos os dias, a cada momento, dentro de cada crente. À medida que você busca a presença de Deus, o reino de Deus cresce a cada momento na minha vida e na tua vida, e na tua vida. Esse reino, ele vai crescendo todos os dias em mim e em você. Quem obedece a Jesus faz crescer o reino de Deus dentro de você.
Obedeça a palavra de Jesus. Obedeça a Jesus. Abra a palavra de Deus comigo em Marcos, segundo o evangelista Marcos, capítulo 1, verso de número 1, ou melhor dizendo, capítulo 1, verso de número 15. A gente sempre fala que é o Evangelho de Jesus na ótica do evangelista Marcos, capítulo 1, verso 15. Eu quero estar falando nessa noite sobre o reino de Deus. Eu estive falando essa tarde sobre o reino de Deus. Que ninguém te engane, amém? Que ninguém te engane. Mas eu gostaria que você gravasse essa palavra na tábua do seu coração, nunca mais você se esquecesse. O reino de Deus. O reino de Deus. Você pode ir ali olhar para o seu vizinho e falar assim: o reino de Deus está dentro de você. Aleluia. Oh, maravilha. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos ler só esse verso por enquanto. Meus irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou, o Verbo vivo se encarnou, e nós vimos a glória do Pai através do Filho se encarnando, no Filho de Maria, aquela mulher agraciada. Bendita és tu entre as mulheres, Maria, uma mulher agraciada. E nasce Jesus, e o Cristo estava dentro dele. E nós sabemos que Jesus, ele tinha um primo chamado João, o Batista. Nós sabemos que o João Batista, ele era primo de Jesus, e ali ele pregava arrependimento. E a Bíblia diz que ele dizia assim: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João Batista era uma pregação meio dura. Ele vinha do deserto da Judéia e ele dizia assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Até quando vocês vão se escapar do que Deus está preparando? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí alguém pode dizer: mas Jesus, quando ele veio, mudou o discurso? O evangelista Marcos escreve, e ele é bem detalhista, porque quando você olha Mateus, Marcos e Lucas e João, os evangelistas, cada um tem algo a dizer sobre Jesus, e dentre eles Marcos é o mais detalhista, e ele declara as palavras de Jesus, e dizia ele: é chegado o reino dos céus. Amém. O tempo é chegado, e o reino de Deus está próximo. E a pregação de Jesus continua sendo a mesma: arrependam-se e creiam nas boas novas. Você lembra quando o profeta declarou: nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Salvador do mundo, aquele que veio trazer boas novas? Eu tenho uma boa notícia: nasceu em Belém aquele que virá e que vai remir o seu povo, o Salvador do mundo. O Messias, o Cristo nasceu, aquele que pregaria o arrependimento, que estabeleceria o reino dos céus. Irmãos, isso é uma mensagem muito séria. O reino dos céus é uma mensagem muito séria, porque na verdade Jesus está dizendo assim: olha, o reino está muito próximo. Quem tem que se arrepender começa agora a rever os seus conceitos e valores.
e começa a entender que é tempo de voltar atrás e tomar o primeiro amor e voltar ao caminho do céu. Jesus, é interessante que a palavra ela nunca se contradiz, irmãos. Pensa numa palavra que foi escrita em época diferente, por autores diferentes, mais de 40 autores, mais de 1500 anos, a palavra de Deus escrita em várias épocas diferentes e não se contradiz em nenhum momento. A palavra sempre se encaixa. Paulo diz que toda a escritura é apta para inspirar, redarguir, instruir em justiça. É a palavra de Deus. Essa mesma palavra nunca mudou o seu conteúdo, a sua semântica, nunca mudou a sua mensagem. A mensagem da palavra sempre será e sempre vai ser: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus está vindo. Nós precisamos entender que o reino de Deus está vindo. Mateus 6,33 diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre o reino. A Bíblia diz em Marcos 10, 14 e 15: quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Mais um texto, Lucas 13:18. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em uma horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. O reino dos céus tem lugar para todo mundo. Aonde o reino de Deus é estabelecido, as pessoas são transformadas, são tocadas. O que o fermento faz quando ele cai na massa? Ele faz toda uma transformação na massa, a massa cresce. Quando Deus chega na vida de uma pessoa, essa vida tem que ser transformada. Quando a palavra chega na vida de alguém, essa palavra tem que encontrar um espaço na vida de alguém, e ela não exclui ninguém. A palavra é de acesso a todos. Eu não posso dizer quem tem direito, quem não tem direito, quem pode, quem não pode, porque todos têm que ter acesso ao reino dos céus. Você lembra da parábola da grande ceia, quando sai ali os homens do palácio, que saem convidando só os nobres para ir para a grande ceia, que o rei manda chamar, e muitos rejeitam o convite, você lembra? E aí quando o rei ouve dizer que muitos rejeitaram o convite, aí ele fala assim, vai, aí eu vou aqui colocar nos nossos dias, vai em cada beco, em cada viela, em cada esquina, chamem todos, chamem ali plebeus, chamem os pobres, chamem quem você vê pelas ruas, aqueles que estão menos vestidos, aqueles que não têm condições, chamem todos para a grande ceia, e ali nós vamos dar roupas novas para eles, nós vamos vesti-los, e eles vão entrar aqui e vão poder celebrar a grande ceia, não ficarão de fora, aqueles que darem ouvido ao convite do grande rei. O grande rei mandou convidar, irmão, todo mundo para poder estar na grande ceia. Só que tem muita gente que não aceita o convite dele. Eu não posso ficar aqui, sabe, muitas vezes falando, e muitas vezes insistindo. A minha função é ministrar, sua função é ministrar, sim, mas eu não posso ficar oferecendo Jesus como ele se fosse algo de quinta categoria. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele merece todo o respeito, toda adoração, toda a glória. Aquele que sabe que Jesus tem valor vai aceitá-lo, vai aceitar o seu convite. Muitas vezes de uma forma equivocada eu falo assim, dê uma chance para Jesus. Não, aleluia, Ele é quem tem
dar uma chance, Ele é quem tem que nos dar uma oportunidade, Ele é quem tem que abrir as portas, e Ele faz isso com misericórdia e graça, e já fez isso, e Ele é bom, então Ele fez isso. Mas muitas vezes o pregador, por uma força de expressão, fala: dá uma chance para Deus, como se Deus fosse um coitadinho, como que Deus estivesse ali mendigando o nosso coração. Não, Ele é Rei dos Reis e Ele é Senhor dos Senhores. Cabe ao homem entender que precisa de uma oportunidade, e ele não pode perder a sua grande oportunidade. O reino dos céus, irmãos, o reino dos céus. Eu gostaria de falar nessa noite sobre o reino dos céus. Eu gosto muito de falar sobre o reino dos céus, porque essa mensagem é a mensagem de Jesus para nós. Muitas pessoas pregam, falam, ministram, sempre com um pouquinho da sua teologia, um pouquinho defendendo a sua denominação, defendendo seus dogmas, mas o interessante é que o reino de Deus não precisa de nada disso. O reino de Deus por si só, ele convence. Irmãos, tem algo na palavra de Deus que diz assim, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não convencer, não vai ser um homem, não vai ser uma placa denominacional, não vai ser uma doutrina muito rígida, não vai ser uma tradição, não vai ser uma religião. O que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, por intermédio da palavra de Deus. Amém. O dia que o Espírito Santo não convencer, não adianta, irmão. Eu posso chegar aqui e ser o maior ditador, você nunca vai se render ao Evangelho. Então o Espírito Santo é suficiente. E o reino de Deus, ele é suficiente para poder nos convencer. A mensagem do reino, ela é pura, ela não tem mistura. Eu não preciso colocar o regimento interno da Igreja Missionária Aliança e Vida no reino de Deus. Eu não preciso colocar aqui todas as nossas, muitas vezes o que nós achamos que é certo, o que nós achamos que não é certo, porque na verdade cada igreja tem a sua doutrina, que muitas vezes eles colocam uma doutrina de Deus, mas tem algumas coisinhas que, para trazer ordem, são coisas humanas e também querem colocar. Não precisa disso. O reino de Deus por si só, ele é organizado e ele faz a diferença na vida das pessoas. Então eu não preciso disso. Se a palavra não convencer, nada mais convence ninguém. Diz assim: eu queria falar com você nessa noite sobre 5 características do reino de Deus. Se você quiser anotar aí, entendendo o reino de Deus, dentro de 5 características. Como nós observamos aqui, o reino de Deus, ele é proclamado, ele é declarado, aqui, desde o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Como precursor, João Batista já ministrava o reino dos céus. Mas também ele ganhou muito mais força quando Jesus começou a pregar o reino de Deus. Porque o que é isso? Jesus, ele estava representando um reino, que existe um rei, que na verdade existem súditos, tem todo um sistema de governo, e o reino fala de domínio. Então o profeta Isaías, ele declara que sobre Jesus ele traria o principado nos seus lombos. O que é o principado? Ele traria o domínio, o poder, a autoridade. Ele traria nos seus lombos todo o domínio. Tudo estaria no controle das suas mãos. Então o reino fala de domínio. Jesus teria todo o domínio. Por isso que ele diz assim, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Quando ele vai à cruz,
quando ele expira, quando ele diz está consumado, Jesus estava ali recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Ele já era Senhor dos céus. Pastor, mas por que ele não era Senhor da terra ainda? Entenda algo. Quando você vê o livro de Jó falando assim, que o Satanás foi e se apresentou diante de Deus e disse, e Deus perguntou, de onde você vem? E ele disse, de passear a terra, de rodear a terra e passear por ela. Porque na verdade, a Bíblia já diz, o mundo jaz no maligno. Por que Satanás tomou este mundo? Porque o primeiro Adão pecou, ele, lá no Éden, ele perdeu o domínio. Ele perdeu o poder de governar. Então, agora Satanás tomou o controle da mão do homem, que Deus tinha outorgado para ele, por conta do pecado ele perdeu o domínio. E Satanás então agora ele passa a reger este mundo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, que ele governa este mundo, os dominadores deste mundo. É por isso que você vai ver aí que tem rua que carrega até o nome, tem rua que carrega o nome Tranca-Rua. Tem, por exemplo, demônios que são donos de cidades, de estados, de nações. A Bíblia chama eles de categorias, de tronos, de principados e de potestades, porque ele governa, ele tem o domínio. Aonde Deus não está atuando, Satanás tem o domínio. Então, é preciso entender isso. Jesus, ele é Senhor dos céus. E quando ele vem à terra, quando ele morre na cruz, quando ele está ali no Getsemane, quando ele está soando gotas de sangue, o segundo Adão, ele está remindo o jardim do Éden, ele está derramando as gotas de sangue no mesmo lugar que o homem pecou. O sangue está caindo naquele lugar, porque a Bíblia diz que aonde há derramamento de sangue, há remissão de pecado. Jesus está agora remindo o lugar de pecado. Quando ele vai à cruz, ele está agora declarando e dizendo, todo o poder é me dado, não apenas no céu, mas no céu e na terra. Ele está tomando agora as chaves da mão do diabo, dos seus demônios, e a Bíblia diz que Jesus envergonha o diabo na frente do seu exército e diz para ele, onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte. A primícia do paraíso, a gente precisa entender, o reino de Deus é isso. Você vai começar a entender o reino de Deus por isso. A primícia do paraíso foi inaugurada com um ladrão. Olha o que é o reino de Deus. O ladrão olhou para Jesus e falou para ele assim, Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. O que Jesus olhou para ele e disse? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. O paraíso foi inaugurado por um ladrão. E você sabe o que acontece, irmãos? Muitas pessoas não entendem o reino de Deus e subjugam as outras pessoas. A gente acha que o reino de Deus ele é baseado na nossa religião, baseado na nossa tradição, é baseado nos nossos dogmas. Nós achamos que o reino de Deus é baseado na nossa cartilha, é baseado no regimento de uma denominação, é baseado no regimento de uma instituição. E nós estamos equivocados. Você sabe por que dá um nó na cabeça de muita gente religiosa? O paraíso foi inaugurado por um ladrão, cara. O paraíso foi inaugurado por um cara que era um agitador, que era um ladrão, que se colocou contra Roma. As pessoas que eram levadas à morte de crucificação é porque se colocavam contra o Império Romano. Jesus estava ali não era porque ele tinha pecados, mas aqueles homens que estavam ali, eles tinham pecados. E quem inaugura o paraíso com Jesus? Um ladrão. Jesus ele não era dessa terra. Judas estava com ele comendo, tomando a ceia. Ele não impediu Judas de tomar a ceia, gente. Ele falou, aquele que mete a mão comigo no prato é o que me trai. E Judas ceiou com Jesus. Aí a gente acha que a ceia, muitas vezes também,
é um troféu para quem se comportou o mês inteiro e tomou a ceia porque se comportou. A ceia não é um troféu para quem se comportou o mês inteiro. A ceia fala do memorial. A ceia fala: examine o homem a si mesmo, depois pegue do pão e beba do cálice. Por isso que há muitos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo. Por isso que há muitos enfermos e doentes, porque não entendem, não compreendem, não discernem o corpo de Cristo. Tem muita gente que não discerne o corpo de Cristo. Você sabe o que as pessoas fazem? Ao invés de elas trazerem para perto, elas excluem as pessoas. Judas tomou a ceia estando endemoniado. E muitas vezes eu excluo alguém porque pecou, sendo que na verdade eu deveria atrair e falar: vem cá, você pecou, eu vou dividir minha ceia com você, eu vou dividir meu pão com você, porque quem muito pecou, muito amor. Se a pessoa tem muito pecado, nós temos que ter muito amor por ela. Não foi assim com a mulher lá na casa de Simão? Jesus não viu que ela tinha muito pecado, e quando ela estava lá, sabe, os religiosos não entenderam isso. Os religiosos viram aquela mulher lavando os pés de Jesus com o nardo puro, com um perfume caríssimo, que valia ali, sabe, um ano inteiro de trabalho, um ano inteiro. Faz as contas aí, quanto que dá um ano inteiro? Faz 12 vezes o salário mínimo, quanto que dava ali aquele perfume caríssimo? E aquela mulher vai lá, entra na casa, não foi convidada, ninguém chamou, ninguém convidou. Ela entra lá dentro, ela vira o pé de Jesus, ela lava os pés dele, enxuga os cabelos, e está todo mundo balançando a cabeça. Se ele soubesse quem é que está ali lavando os pés dele, ele nem deixaria aquela mulher chegar perto dele. E aí Jesus, sabendo que eles arrascoavam em seus corações, disse para ele: Simão, eu entrei aqui, você não me cumprimentou com o ósculo santo, você não me deu uma bacia com água, você não me deu uma toalha para lavar os pés, mas essa mulher não cessa de me adorar. Aqui muito pecou, muito amor, por causa dos muitos pecados, muito ela é amada. Eu amei a vida dessa mulher. Ninguém entende isso, gente. Ninguém entende isso. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino. O reino de Deus. Um rei que veio manifestar o reino. Eu disse aqui alguns dias atrás, e está inserido em um desses tópicos aqui, que o maior problema do cristianismo e da globalização desse mundo sempre foi a religião. Sabe quem matou Jesus? Os religiosos. Você sabe quem mata os cristãos, os crentes? Os próprios crentes religiosos. Os próprios crentes matam o outro. Você sabia disso? Tem lugar que você passa, você está de bermuda, o irmão não cumprimenta você com a paz do Senhor. Por quê? Porque ele é religioso, porque ele não conhece a Deus, porque ele não se converteu, porque ele não sabe o que é o reino. Então ele não cumprimenta você com a paz do Senhor, porque ele ainda é religioso. Uma bermuda salva alguém, irmão? Um terno, uma gravata vai salvar alguém? Explica. Na onde que está na Bíblia que um terno, uma gravata, uma bermuda salva alguém? O pecador e o fariseu foi orar no monte. Jesus contou para os seus discípulos isso. O coitado do pecador nem olhava para o céu, porque se sentia tão pecador que nem olhava para o céu. Mas o fariseu que estava do lado dele olhava e dizia assim: glória a Deus que eu não sou igual a esse pecador, esse publicano. O coitado já estava se sentindo mal, meu Deus, já enviou a cara debaixo do chão. E aí, aquele fariseu começava a dizer: eu dou o dízimo de tudo, eu sou um homem que não toca em nada impuro, eu não sou como esse pecador que não lava nem as mãos para comer. Começou a falar. Sabe o que o coitado disse? Ele falou: ó Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou, meu Deus. O coitado nem sequer queria olhar para o céu. Adivinha qual oração foi ouvida? Esse é o reino de Deus. Jesus falou assim: qual que foi que desceu justificado daquele monte? E aí ele disse: foi o pecador. O pecador, quando ele tem um coração quebrantado, quando ele tem o coração dele aberto, quando ele é sensível à voz de Deus, ele recebe o perdão dos seus pecados.
A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que vem ao altar, aquele que confessa os seus pecados a Jesus, aquele que deixa, abandona, aquele que não faz mais, aquele que fica firme com Jesus, aquele que serve ao Senhor de coração, esse alcançará misericórdia. Tem muita gente religiosa que acha que o que vai levar ele para o céu é a denominação dele, é a igreja dele. Jesus não falou que é a placa da igreja que vai levar para o céu. Jesus não falou que é a instituição que vai levar para o céu. Tem muita gente achando, e aí eu preciso dizer isso aqui, tem muita gente achando que guardar um sábado vai levar para o céu. Tem muita gente achando que não doar um sangue, não comemorar um aniversário vai levar para o céu. Tem muita gente achando que não usar maquiagem, não usar bermuda vai levar ele para o céu. Estão equivocados, totalmente equivocados. Você não quer usar maquiagem, não quer usar brinco, não quer usar calça, não quer usar bermuda, é uma opção sua, mas não julgue quem usa. E a Bíblia, quando você vai olhar a Bíblia diz que as mulheres se arrumavam e muito. Esther mesmo se preparou semana lá para poder se encontrar com o rei. Para ela se encontrar com o rei, ela tomou vários banhos de especiarias, se preparou, se adornou. Quando você olha Salomão para Sunamita, Sunamita para Salomão, o que aquela mulher se preparava. Quando você olha para as mulheres da Bíblia, o quanto elas se preparavam, aí você vem dizer para mim que a mulher não pode se arrumar? Ô meu irmão, você precisa ler um pouco mais a Bíblia. E muitas vezes julga o outro, porque o outro faz. Se Deus te quer assim, pastor, Deus me quer assim, sem maquiagem, sem brinco, sem nada, amém, glória a Deus, amém. Pastor, Deus me quer assim, eu não vou para a praia, eu não vou para a piscina, eu não jogo bola, eu acho que isso aí, olha, eu vou para o inferno. Isso é uma questão, opção sua. Eu vou dizer algo para você. Tem crente que vai para a praia, que vai para a piscina, que joga bola, que usa bermuda, que usa maquiagem e que vai para o céu. E você vai precisar se conformar com isso. E você vai precisar entender que isso é uma realidade. Será que o céu que a gente vai morar é diferente? Tem gente que se sente tão puro, irmão, tão puro, puro demais, puro, que acha que o céu dele é diferente do nosso. Só que o reino de Deus, o reino que o meu Jesus veio pregar, é diferente. O reino de Deus é proclamado desde o início do ministério de Jesus, e embora fosse continuamente aguardado pelos judeus, a expectativa dos judeus não era correta. Eles esperavam que este reino se manifestasse na terra de forma visível, mas estavam enganados. O Senhor Jesus revelou o reino de Deus de uma forma e de uma maneira diferente. E neste ensino aqui nós vamos ver como a Bíblia apresenta e como se dá o seu desenvolvimento, aleluia, em nossos dias. Lendo até o final aqui, escutando, ouvindo, acompanhando, você vai perceber que em muitos casos nós estávamos equivocados. Por exemplo, quando nós olhamos, o que quer dizer reino? País, estado governado por um rei ou uma rainha, ou seja, é uma monarquia. Se fala de reino, fala de um rei, fala de uma monarquia. Existem leis nesse reino, nós precisamos respeitá-las. O reino de Deus, existem súditos de uma monarquia. Para a Bíblia, no entanto, o reino de Deus, ele traz uma conotação muito parecida. Jesus como rei,
Esse reino ele não possui uma totalidade ainda na terra ainda. Como diz lá em João 18:36. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Quando você lê Lucas capítulo 17, versos 20 e 21, o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Amém. E é revelado pelo Espírito Santo, que é o selo da justificação. Ou seja, para ser um cidadão dos céus, deste reino, é necessário nascer de novo e receber a graça de Deus por meio da fé para entrar no reino dos céus. Como diz a Bíblia, é necessário ser como uma criança, ou seja, não ter maldade, não guardar rancor, não pensar maldade, não ficar ali remoendo, porque muitas vezes o que uma criança faz? Você pode xingar, você pode bater, você pode muitas vezes praguejar uma criança, ainda que seja errado praguejar, errado xingar, errado você espancar, mas mesmo que você faça tudo isso, a criança, ela não vai guardar isso por muito tempo. Mas o crente não. O crente, o que o crente faz muitas vezes? Eu sou crente, mas não sou de fé. Eu sou crente, mas não sou capacho. Eu sou crente, mas não pisa no meu calo. E o crentão, muitas vezes, ele quer revidar. A Bíblia diz: necessário é nascer de novo. Amém. Por isso devemos ter o coração purificado através do sacrifício de Jesus na cruz. Isso não é um mérito humano. O profeta Jeremias, ele fala assim: olha, eu tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne, sensível à voz de Deus. É exclusivamente a manifestação da graça. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, para que toda a glória seja de Deus e não de homens. Isso é dom de Deus, não é algo humano. Tem gente achando que ele é quem pode ter a salvação por mérito próprio, e a salvação não é mérito de homem, é pela graça de Deus. Jesus traçou o perfil do cidadão do reino dos céus no Sermão da Montanha. Eu queria que você prestasse bastante atenção aqui, porque o perfil do cidadão dos céus, daquele que pertence ao reino dos céus, Jesus falou aqui no Sermão do Monte. Na onde que está o Sermão do Monte, pastor? O Sermão do Monte, Jesus, ele chamou também de Sermão das Bem-aventuranças, quando nós lemos lá em Mateus capítulo de número 5. Abra lá sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Eu quero que você repare bem o Sermão da Montanha, porque aqui traça o perfil de uma pessoa que vai morar no céu, de uma pessoa que vai ser o cidadão dos céus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, repare, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e
mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultem e alegrem, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. O perfil de alguém que vai morar nos céus é esse aqui, que é injuriado, caluniado, perseguido, que mente a respeito dele, que muitas vezes fere, que muitas vezes ora, que machuca, que magoa, que muitas vezes passa por esse, não dá a paz, que não cumprimenta, que acha que essa pessoa é uma treva, que não vai morar no céu, que acha que está infringindo o mandamento, que não está cumprindo a lei, que não está cumprindo os 10 mandamentos por causa de uma condição de sábado. Irmão, olha, eu vou falar a verdade para você. Nós perecemos por falta de conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Eu desafio aqui um adventista, um testemunho de Jeová. Eu desafio aqui uma pessoa vir debater, porque a palavra de Deus é a verdade que liberta. Amém. Porque muitas vezes essas pessoas estão enganando, mentindo contra os outros. Essa conversa fiada de que, mas está infringindo 10 mandamentos. Se lá no decálogo fala que tem que guardar o mandamento, e o sábado é o mandamento, é o descanso do Senhor. Quem disse que descansa é o sábado? O dia de sábado. Sábado quer dizer descanso. Deus quer que o seu povo entenda que tem que ter um dia de descanso. Ele é o Senhor do sábado. A Bíblia diz que está alguém aqui que é o Senhor do sábado. A Bíblia diz lá em Colossenses 2,17: ninguém vos julgue pela lua nova, pelo que você come, ninguém vos julgue pelo dia de festa, nem pelos dias de sábado, ninguém vos julgue. O fim da lei é Cristo. Amém. Eita glória. Sabe o que está acontecendo? Estão indo visitar o túmulo de William Miller, o pó. Espia aí, irmão. William Miller é um dos fundadores do Adventismo. Para que eu vou visitar o pó desse cara? Quando você vai lá em Meca, jaz restos mortais de Maomé. Quando você vai lá no túmulo de Hitler, jaz restos mortais de Hitler. Quando você vai no túmulo de qualquer homem, jaz restos mortais. Mas quando você vai lá em Jerusalém, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ao terceiro dia está vivo para sempre. Por que eu vou lá para o pó de nome? Desperta, igreja, desperta. Desperta, a igreja precisa despertar. E você sabe o que está acontecendo? Estão arrebatando um monte de gente aí, estão arrebatando. Nós somos a igreja do Advento, nós somos a igreja de Daniel, nós somos a igreja do tempo do fim. Esse povo está alicerçado em Ellen White, William Miller, viu? Ellen White já profetizou a vinda de Jesus algumas vezes e não aconteceu, porque a Bíblia diz que ele não disse nem dia nem a hora que vai voltar. Estão fundamentados nos livros de Ellen White. Não vem dizer para mim que não é, que é mentira. Eu sei, eu leio, eu estudo. Meu negócio não é com religião, meu negócio é com Deus. Amém. Eu estou cansado desse negócio. Porque chega nos membros da nossa igreja e fala: você está em pecado, você sabe que você tem que infringir os 10 mandamentos, você sabe que você tem que guardar o sábado, você sabe que você está errado. Está errado uma pinóia. Essas pessoas estão mentindo. Essas pessoas sabem que os mandamentos é para os judeus, esses mandamentos aí. Se o filho de um adventista não ir para a igreja, ele tem que ser apedrejado em praça pública. Você sabia disso? Quer andar pelos mandamentos, pela lei? Vai viver pela lei? Conversa fiada, irmão. Conversinha fiada. E a gente ainda é colocado como errado. A igreja de Jesus é tida como errada na cidade. Uma igreja séria, que prega a verdade, que prega Cristo, que anda nas ordenanças, batismo, ceia, que tem comunhão, que tem testemunho, que tem história, que tem fruto, que está aqui 9 anos, e é errada. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos.
Esse povo aí que está chegando ali, que está mentindo, enganando. Nós somos uma igreja de Daniel. Jesus deixou placa de igreja, por acaso? Jesus disse que é um povo lavado e remido com o sangue dele, um povo de boas obras, um povo que vai morar no céu, é um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Não vem conversar comigo. Conversa com os membros da igreja, comigo não vem conversar. Porque olha, eu vou falar para você. Você levantaria muitos homens amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, homens que falariam as suas próprias doutrinas. É o que está acontecendo hoje. E aí você é colocado como errado, porque eles abrem a Bíblia, viu? Ó, mostra lá, ó. Me aponta um mandamento no Novo Testamento que manda nós guardarmos o sábado. Você, adventista, aponta um mandamento que manda guardar o sábado. Aponta para mim. Me aponta aqui. Vamos para a rádio debater para ver. Cadê? Me aponte. Me aponte. Me aponte um mandamento. Para de mentir para o povo da cidade de Panatinga. Para de mentir. Testemunho de Jeová falando que não pode doar sangue. Falando que não pode comemorar aniversário. É seita, heresia esse povo, irmão. Dando estudo na casa do povo, dando estudo na casa das pessoas, confundindo a mente das pessoas. As pessoas estão ouvindo a verdade, ouvindo a palavra, e esse povo está querendo enganar as pessoas. Jesus Cristo deu o sangue dele até a última gota por nós, e nós não podemos doar sangue para o nosso filho que estiver morrendo no hospital. Que religião é essa? Tire essas doutrinas da sua casa, dos seus ouvidos, doutrina de demônio. Tire esse povo da sua vida. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta. Você sabe como que está na Bíblia do Testemunho de Jeová? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, com D minúsculo, viu? Com D minúsculo. Charles Tazel Russell, um dos fundadores do Testemunho de Jeová, da Torre de Vigia, das Russelitas, era um homem meio estranho, que transliterou, que adulterou a Bíblia, e escreveu toda a Bíblia. E a Bíblia diz: ai daquele que tirar um tio dessa palavra, seja anátema, maldito. Então eu tenho pela Bíblia que essa religião é maldita, porque ela tirou da palavra e acrescentou, e tirou e acrescentou, tirou e acrescentou. Seja anátema, a Bíblia diz. E a Bíblia diz em João 1, se você ler na sua Bíblia em João 1, ó, você vai ver que a palavra de Deus. Quando o testemunho de Jeová vai na sua casa, você pede para ele mostrar a Bíblia dele para você. Você vai ver se eu estou mentindo. João 1, abre lá em João 1. Esse é o reino de Deus, irmão. O reino de Deus. Eu vou falar a verdade para você. Eu estou com raiva de Satanás que está enganando o povo. Ah, para lá, está repreendido. Irmão, ore para que Deus possa abrir o entendimento das pessoas. Aleluias, aleluias. Deus tem que abrir o entendimento. Chegou o tempo de avivamento. Sabe o que quer dizer avivamento? A palavra vai ter primazia. A palavra vai voltar às mesas. A palavra vai voltar na sala. A palavra vai voltar a participar da cabeceira, da cama. A palavra, lâmpada para os teus pés é a tua palavra, e lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. É a palavra. É a palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. João 1, na Bíblia deles, os testemunhos de Jeová, está assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Esse Deus aqui, nós, está com D maiúsculo, não está. Na Bíblia deles está com D minúsculo.
Viu? E não é só na minha Bíblia. Se você olhar aí, ó, na Bíblia de todos está com D maiúsculo, né? Cada um tem uma versão diferente aqui. Mas na Bíblia dele está com D minúsculo, para junto lá. E o verbo era Deus, está na nossa. Deus com D maiúsculo. Mas na Bíblia dele está o D minúsculo. Era um Deus. D minúsculo. Repare quando ele for na tua casa, você pede para ele mostrar para você. Então, irmãos, abra os teus olhos. E toda religião que não reconhece Jesus como Deus, cai fora. É heresia, cai fora. Tirou Jesus do centro, cai fora. Exaltou demais o sábado, cai fora. Exaltou demais, sabe? Não doa sangue, não pode comemorar aniversário. Jesus não é Deus, cai fora. Exaltou demais Maomé, exaltou demais outros deuses, cai fora. Exaltou demais a igreja está acima da palavra. A palavra não está acima da igreja, cai fora. Acima da palavra não tem nada. A palavra de Deus está acima de tudo. É a palavra. Quem manda é a palavra. Que nós possamos crer na palavra. O reino de Deus é o reino de Deus, não é a religião. O maior problema da globalização foi a religião. Na Inquisição morreram milhões de pessoas por causa da religião. Nas cruzadas morreram muitas pessoas por causa da religião. Na perseguição da igreja primitiva morreram várias pessoas por causa da religião. O Estado Islâmico mata milhões de pessoas por causa da religião. Tudo isso em nome de Allah, em nome de Deus. O maior problema ainda é a religião. Na China. China comunista. Irmãos, você sabe qual é o maior problema? O religioso. É o religioso. Você já viu? O povo mais desunido que tem, irmão, às vezes é o cristão. É um contra o outro. Em vez de se unir, em vez de pregar o evangelho, em vez de pegar as mãos e falar, vamos incendiar do Panatica para Jesus. As pessoas trabalham para a sua denominação, para a sua religião. As pessoas trabalham para granjear para a sua religião. Não. Atos 2, do 42 ao 47, que ele diz lá: eles estavam todos juntos no partir do pão, nas orações. A alma deles havia temor, eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles estavam unânimes no mesmo pensamento. Eles estavam convictos, estavam focados. Eles tinham uma só mensagem. E Deus ia acrescentando a alma que havia de se salvar. Por quê? Porque eles tinham uma só mensagem. A mensagem era a mensagem do reino. Uma mensagem. Não tinham várias mensagens. Era uma só. Era a mensagem do reino de Deus. E quando nós olhamos aqui, o reino de Deus, a Bíblia diz que não é comida e nem bebida. A Bíblia diz assim, em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo escreve de uma forma fantástica as características do reino de Deus: justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. Enquanto os imperadores e autoridades romanas eram reverenciados com banquetes diversos, fabulosos, ostentado poder e riqueza, o reino dos céus se revela muito mais relevante. Assim como seus cidadãos, o reino possui características de caráter que o tornam um lugar melhor do que nos nossos sonhos. Elas são desenvolvidas dentro de cada um dos santos, pelos dons do Espírito Santo. A justiça descrita por Paulo é além de retidão e pureza de caráter, a manifestação da justiça graciosa de Deus para com os herdeiros do reino. Ou seja, os cidadãos do reino de Deus, embora sejam pessoas justas,
são antes de tudo justificados pela graça do Rei Jesus. Amém. Somos justificados pela graça. A paz que há no reino é fruto do senhorio de Cristo, da regeneração dos cidadãos do reino. A paz no íntimo dos remidos. Logo, a paz no reino. Seus cidadãos não são movidos pela ganância, nem poder, nem ansiedade. A alegria é igualmente produzida em cada cidadão deste domínio, como resultado da atuação do Espírito Santo, que governa o reino dos céus. Amém. Ou seja, o reino dos céus, irmãos, ele é a manifestação do poder de Deus, revelados por Jesus. É um reino que se manifesta de forma gradativa à humanidade, e ele está em constante crescimento. E Jesus, ao revelar este reino, ele desejou que ele se manifestasse aqui na terra, como ele é manifesto no céu, como diz Mateus 6,10. Ou seja, o desejo do Senhor é que sejamos completamente restaurados e que vivamos de forma justa e limpa diante de Deus. Aleluia! É um lugar onde a justiça, paz, alegria de forma constante e abundante, em o nome de Jesus. Isso porque é algo que flui do rei para os cidadãos do reino. Essa comunicação é feita pelo Espírito Santo a todos aqueles que ministra. Por fim, aleluia, eu e você carregamos o reino dos céus em nós. Aleluia. O reino está em nós. O reino está em nós, irmãos. Quando eu disse aqui, sabe, sobre o reino, esse reino está em nós. Jesus Cristo disse: o reino de Deus está em vós. O reino não está nem aqui nem acolá, mas está em vós. Por que ele está em nós? Porque Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você carrega a excelência do poder dentro do teu coração. Você carrega algo glorioso e grandioso. Por que eu estou dizendo isso aqui? O que você carrega é muito poderoso. Você pode mudar a história da sua cidade, a história da tua família, a história do teu lar, a história da onde você passar. Você pode mudar. Sabe por quê? Porque você carrega a excelência do poder. E a Bíblia diz que a excelência do poder foi derramada sobre vasos de barro, para que ninguém se glorie, mas para que toda a glória seja de Deus e não de homens. Eu preguei tudo isso aqui para você e eu, para que nós venhamos entender que ninguém mais possa nos julgar. Ninguém possa nos julgar. Quer comamos, quer bebamos, façamos isso tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Você vai trabalhar? Trabalhe para a glória de Deus. Você vai comer uma comida? Coma para a glória de Deus. Coma para a glória de Deus. Você vai passear com a sua família? Passeie para a glória de Deus. Tudo faça para a glória de Deus. E aí eu queria que você abrisse lá no texto da palavra de Deus. Colossenses. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 2. Deixa eu encontrar aqui. Nós já estamos encerrando, tá?
Amém. Oi? É você 6, mas 3 é. Aleluia. Aleluia. Isso. Eita. Olha isso, ó. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir aqui do 13, né? 3. Ou melhor dizendo, eu estou em Tessalonicenses, olha isso. Colossenses 2, 16. Vamos lá. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Amém. Ninguém te julga, irmão. Com a mesma medida que te julgar, essa pessoa vai ser julgada. Guarda esse versículo aí no teu coração. Amém? Amém. Você não tem um versículo no imperativo, no Novo Testamento, que mande você guardar o sábado. Você não tem um. Se você mandar um adventista apontar para você um verso no imperativo que manda você guardar o sábado, não existe, não tem. Não tem como. Pode replicar o texto do Velho Testamento, pode replicar o texto dos 10 mandamentos, pode replicar, mas não tem um imperativo mandando você guardar. Não existe, não tem. Não deixe os testemunhos de Jeová dar estudo para você. Não deixe ninguém te julgar pelo que você é, pela igreja que você frequenta. Não deixe ninguém te julgar se você usa bermuda, se você usa maquiagem, se você usa brinco. Quem tem que se converter é essa pessoa. O céu que você vai é o céu que o nosso Deus tem pregado para nós, nosso coração. É o céu que Ele tem manifesto através do seu reino, para a glória do nome dEle. Amém. Então guarde essa palavra no seu coração. Eu queria deixar essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus.